Olá, boa noite. Mais uma quinta-feira, mais uma live que nós estamos aqui reunidos para compartilhar desse estudo maravilhoso, dar continuidade à nossa jornada em torno do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, no capítulo 6, vamos esperar o pessoal entrar aí para dar início ao nosso estudo, pessoal. Hoje, nós vemos aí a igreja dando mais um passo em direção ao reino de Deus, né? O reino de Deus chegara na terra, a igreja começa a ter suas primeiras experiências, as primeiras conversões, e aos poucos a igreja ela vai se estabelecendo, ela vai sendo guiada pelo Espírito Santo. A gente percebe que é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem guia, é o Espírito Santo quem instrui, é o Espírito Santo quem fortalece, enfim. E hoje no capítulo 6, nós daremos prosseguimento nessa jornada maravilhosa em torno desse livro poderoso. Enquanto o pessoal vai entrando aí, vou só tomar algumas notas aqui. Temos 3 pessoas online, 3 pessoas já aqui assistindo a live. Compartilhe essa live, convide um amigo, sei lá, um vizinho, um parente, enfim, algum conhecido. Clicando aqui nesse botão, no botão compartilhar, você pode copiar o link e mandar para qualquer pessoa no WhatsApp, no Telegram, em qualquer uma dessas plataformas. Você pode estar compartilhando esse link e assim outras pessoas podem vir ver esse estudo, né? Então é uma oportunidade que nós temos aí. Tudo ok com o som? O som tá incomodando? Hoje eu não botei a caixa aqui atrás, tá saindo direto no notebook, mas preciso saber se tá tudo ok com o som. Só me deem um feed aí para saber. É isso aí. Tá tudo ok com o som aí, pessoal? Quem estiver assistindo é a Tainá, minha mãe, ou quem já estiver aqui online. Olha, rapaz, a irmã Ana Guedes aqui, que maravilha. Fazia um tempinho que a irmã Ana Guedes não acompanhava ao vivo. Que maravilha, uma satisfação tê-la por aqui novamente. A irmã parece que está se recuperando, né, daquela cirurgia aos poucos, graças a Deus. Tudo ok com o som sim, obrigado, amor. É isso aí. Esperar mais o pessoal entrar. Enfim, aos poucos a gente vai avançando nessa jornada. Não é uma jornada rápida, né, do livro de Atos dos Apóstolos, mas a cada semana um capítulo e nós vamos avançando devagar. E nesse leve avançado livro de Atos, o Espírito Santo vai falando conosco, nós vamos entendendo coisas que nós não entendíamos, né? E graças a Deus pela palavra de Deus, pelo estudo. Eu sempre digo que o Brasil, apesar das suas dificuldades, das suas corrupções, é um país abençoado. É um país ainda que se permite que nós possamos abrir essa rede social e compartilhar da palavra mais poderosa que esse mundo já ouviu falar, que é justamente a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela continua sendo eficaz, continua sendo poderosa e continua mudando vidas e continua se renovando a cada vez que a gente abre para ler, né? Então
Glória a Deus por tudo que tem acontecido, né? Glória a Deus porque Ele é quem nos sustenta, Ele quem dirige a sua igreja, Ele quem dá o combustível e o gás necessário. Mas e aí, como foi a semana de vocês? Tudo ok? Alguma novidade? Me digam aí nos comentários. Bom, o link, quem mandou foi a minha mãe lá no grupo do WhatsApp, tá? O link você pode mandar para qualquer pessoa, basta você clicar e automaticamente, se você tiver uma conta no Facebook, você automaticamente é redirecionado para essa live, tá? Então, como de praxe, é normal, é comum que antes de começar a gente espere as pessoas irem entrando, né, como um sinal de respeito e consideração, porque nem todo mundo entra ao mesmo tempo. Mas enquanto essas pessoas não entram, a gente vai conversando, vai batendo um papo por aqui, né? Como de costume. A gente faz também orações, né, pedindo para que Deus dirija esse estudo, para que Deus ele seja o centro, para que Deus seja o protagonista da nossa reflexão, do nosso estudo e da nossa pregação. Tenha muito cuidado com os tipos de pregações que é onde o homem é colocado no centro. Vocês já repararam? A pregação é para o homem, o louvor é para encorajar o homem. As mensagens bíblicas foram trocadas por mensagens motivacionais, né? Então hoje nada mais importante do que nós nos apegarmos à palavra de Deus, nos apegarmos no sentido mais puro e simples da palavra, porque nós estamos caminhando para um mundo cada vez mais incrédulo, um mundo cada vez mais cético, um mundo cada vez mais pós-moderno, onde se relativiza a verdade, um mundo onde que qualquer verdade serve. O que importa é que você seja feliz, uma desconstrução em massa das verdades e dos princípios bíblicos, né? Então, como que nós, cristãos, podemos sobreviver a um mundo tão cruel, nos apegando à nossa fé, nos apegando à palavra de Deus, estudando, examinando, ruminando na palavra de Deus? Isso é importante. Um fruto, né? Vamos usar aqui uma parábola, uma fruta longe da árvore, ela não permanece, ela não vive, ela não consegue ter vida por muito tempo. Por quê? Porque o fruto ele nasceu para estar ligado à árvore, né? E a árvore é Jesus, a árvore é a palavra de Deus. Se nós a todo instante não estivermos ligados, alinhados por dentro da palavra de Deus, pode ser que em algum momento nós venhamos a morrer, né? E não só fisicamente, mas morrer espiritualmente. Porque é muito triste vermos aí uma geração inteira de cristãos que eram devotos, que eram assíduos na igreja, desviando-se da fé, ficando longe de Deus. Isso é muito triste, não tem nada mais triste para um pai que é cristão, para uma mãe que é cristã, ver o seu filho longe de Deus, ver o seu filho ao entrar na faculdade, ao ir para a escola, ao se relacionar com pessoas, se afastarem de Deus. Isso é muito triste. Isso na verdade é um fruto, né, da vida superficial que as pessoas levam com Deus. Mas glória a Deus que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e que pode ser que nesse exato momento tenha alguém assistindo, ou que vier assistir essa live posteriormente, seja impactado, seja confrontado e de certa forma encorajado a voltar para os caminhos do Senhor. Por isso a importância de você compartilhar essa live. Daí a importância de você compartilhar com outras pessoas. Não é para que elas venham me assistir, não é para que elas venham na minha rede social me prestigiar, não é isso. Mas é para que elas venham aqui ter um estudo biblicamente genuíno, e que através desse estudo e através do Espírito Santo elas sejam encorajadas a voltar ao caminho de Deus, né? A nossa esperança é essa. A esperança que todo cristão deve ter é de que Jesus voltará. E esse Jesus, ele vai voltar. Ele pode ter morrido como um cordeiro, calado, mudo perante seus tosqueadores,
mas ele vai voltar como um leão da tribo de Judá. Ele pode sim ter morrido como um réu, mas ele vai voltar como um justo juiz, julgando a todos, né? Ele morreu humilhado, morreu desprezado pelos judeus, mas que quando ele voltar, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que somente Ele é Deus. Isso é assustador. Isso, no mínimo, é incrível. Imaginar que aquela pessoa que passou uma vida inteira desprezando, militando e rejeitando a Deus, contra Deus, um dia, naquele dia, no dia do Senhor, essa pessoa também se dobrará. E essa pessoa também confessará pela sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Os reinos da terra se tornarão nada. Os reis, os poderosos, os políticos, os influentes, os exércitos se tornarão como o pó que sumirão. Ele é o centro, ele trará o cetro da justiça, ele tem o bastão da justiça, ele é a própria justiça. O nosso vocabulário, falta-nos palavra para descrever esse Deus, porque ele é o dono de todos os adjetivos, ele é dono de todos os adjetivos mais positivos que nós podemos pensar. Se tem uma coisa, se tem um atributo de Deus que talvez nós podemos pensar que ele seja, e que talvez seja o mais importante atributo, e que é o único atributo que é elevado à terceira potência, é a sua santidade. Ele é um Deus santo, santo, santo. Por toda a eternidade ele é santo. Os anjos, os querubins, os arcanjos estão ali 24 horas por dia, adorando e louvando, dizendo que ele é santo, santo e santo. Aleluia. Queridos, o céu é para quem tem um relacionamento aqui com ele na terra. Não é para merecedores. No céu não haverão merecedores. No céu haverão redimidos, justificados. O céu é para os fracos, né? E não me entenda mal, mas em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O céu não é para aquele que se acha bom. O céu é para aquele que reconheceu o seu estado de pecado, o seu estado deplorável, o seu estado de miséria, e encontrou em Jesus esperança. Encontrou em Jesus caminho, verdade e vida. Já é uma pregação, né? Já é uma pregação, mas na verdade a gente vai conversando, que é para as pessoas entrarem aí na live. Pessoal, já tem 5 pessoas aqui online. Como de praxe, é comum, né, e habitual que nós venhamos a realizar uma oração pedindo para que Deus conduza esse estudo, para que Deus ele nos instrua, porque o estudo por si só, ele pode sim alimentar o nosso intelecto, mas somente o Espírito Santo alimenta o nosso espírito. Se o Espírito Santo não estiver no nosso meio, então esse estudo vai servir apenas como mais uma informação, como mais mais um estudo de qualquer outra coisa, né? É por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa estar sob a direção do Espírito. Porque se formos ler a Bíblia de modo apenas literal, intelectual, a fim de saber alguma informação a mais, então será apenas mais um livro. Mais um livro. Mas quando o Espírito Santo entra na parada, é diferente. A palavra de Deus ela se torna poderosa. Poderosa para mudar vidas, poderosa para mudar caminhos, poderosa para mudar situações, para mudar o estado de uma pessoa que estava sem vida e pode vir a ter vida. Uma pessoa que estava sem esperança e pode vir a ter esperança. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo todo, é o livro mais popular, é o livro mais confiável. É o livro mais confiável. As pessoas, mas a Bíblia foi escrita por homens comuns, né? Sim, mas homens inspirados por Deus. E a Bíblia é tão perfeita, de Gênesis a Apocalipse, que toda essa perfeição, toda essa harmonia
não poderia vir de homens comuns, mas de homens inspirados por Deus. E a Bíblia está aí, viva e eficaz e poderosa até os dias de hoje. E continua mudando realidade, continua mudando vidas. Então, o estudo ele não tem o objetivo apenas de encher o nosso intelecto, mas também de nos alimentar espiritualmente, nos tornar cristãos convictos da nossa fé, intelectualmente robustos, mas também espiritualmente vivos, espiritualmente vibrantes. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar, pessoal? Vamos orar. Já tem 7 pessoas. Vamos orar, pedir para que Deus ele conduza esse estudo, para que Deus fale aos nossos corações. Mas não ore, não me assista orando, mas ore comigo, onde você estiver, no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha. A palavra de Deus diz que onde tem 2 ou mais reunidos no meu nome, lá eu estarei. Jesus disse isso. Nós sabemos que estamos aqui reunidos de forma virtual, não de forma geográfica, física, mas creia que Ele está presente, porque nós estamos aqui reunidos nesse mesmo tempo, mas em torno de um nome, que é o nome de Jesus. Então ore comigo, vamos lá. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer por mais uma quinta-feira, por mais um estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por estar conduzindo essa jornada de estudo em torno do livro de Atos dos Apóstolos. Senhor, eu quero te agradecer pela Tua misericórdia, te agradecer pelo simples fato de estarmos respirando, pois o Senhor é o dono da vida. O Senhor é quem dá fôlego de vida e é o Senhor quem tira. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado e obrigado. Conduza esse estudo. Me use, Senhor, como um machado nas mãos do lenhador. Tu és o lenhador. Eu, sozinho, para nada sirvo. Mas que o Senhor possa me usar, mesmo sendo um pecador, mesmo sendo um miserável, que precisa de perdão. Que o Senhor possa me usar. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. E conduza essa reunião. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos dar prosseguimento. É comum também nós fazermos uma reprise, né? Vamos recapitular o que nós estudamos na quinta-feira passada. E na quinta-feira passada nós estudamos o livro de Atos no capítulo 5. A igreja estava começando a se estabelecer. A igreja estava com um grande número de adeptos, então surge os primeiros cristãos hipócritas no meio do arraial. Ananias e Safira. Ananias e Safira tentaram enganar o Espírito Santo, enganar a igreja através de uma falsa espiritualidade, e que por conta dessa atitude deliberada contra Deus e contra o Espírito Santo, então eles vieram a óbito, eles morreram ali diante da igreja, diante dos apóstolos, evidenciando assim que o nosso Deus não é Deus apenas de um atributo, ou seja, o atributo de Deus não é apenas amor, não é apenas misericórdia, mas Ele é justiça, Ele é santidade, e Ele não pode se deixar escarnecer. Então nós aprendemos a respeito desse Deus, o Deus da Bíblia, que Ele é um Deus que exige da sua igreja santidade. A palavra de Deus diz: sede santos porque eu sou santo. Agora, é claro que no decorrer da nossa vida nós temos as dificuldades concernentes à vida cristã, mas essas dificuldades que não sirvam de pretexto para ficarmos em uma vida entregue ao pecado, uma vida entregue à devassidão, uma vida entregue ao hedonismo. Se nós somos chamados à salvação, essa salvação exige que nós tenhamos atitude perante Deus, uma atitude de transparência, uma atitude de que nós não podemos nos aproximar de Deus com fingimentos, como Ananias e Safira fizeram. Nós devemos nos aproximar com o coração quebrantado, de forma genuína e de forma transparente. E aí, a igreja e a redondeza ficou com medo desse acontecimento, mas os apóstolos continuaram pregando, fizeram milagres, e por causa disso eles foram presos pelo Sinédrio. Então eles foram levados cativos, né? E ali eles estiveram. Pedro tem uma nova oportunidade de pregar para o Sinédrio, e então eles estão ali diante de um iminente martírio. Mas aí se levanta um homem chamado Gamaliel, que era um fariseu, né, muito respeitado, e Deus usa Gamaliel para fazer com que
apóstolos não sejam mortos. E aí, eles levaram ali 39 chibatadas, saíram felizes da vida, e nós vamos dar início ao capítulo 6. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, e a partir do verso 1, e a palavra de Deus diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: Temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram-no testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Até aí. Bom, o capítulo 6 começa já dizendo que naqueles dias, já estava a igreja se multiplicando cada vez mais. Nós já tínhamos visto aí que já tinham pelo menos aí 5.000 judeus convertidos ao cristianismo. Então aí representava uma grande parcela da comunidade de Jerusalém daquela época. E o capítulo 6 começa com essa frase: multiplicando-se o número dos discípulos, foi crescendo cada vez mais. Quando a gente vai estudar o livro de Atos, é normal a gente pensar assim: poxa, caramba, acontecia tanta coisa, em tempo tão próximo, era poder, milagre, pregação, conversão em massa. E caramba, o que está faltando para a nossa igreja? Eles, foi um mover assim de Deus total. Por que essas coisas não acontecem nos nossos dias de hoje? O livro de Atos ele tem 28 capítulos, e é normal que quando a gente lê essa carta que Lucas escreveu, parece que os eventos estão próximos, muito próximos uns dos outros. Mas na verdade o livro de Atos relata acontecimentos que aconteceram em um intervalo de décadas. Então do capítulo 1 até o capítulo 28, tem aí pelo menos algumas 3 décadas aí de acontecimentos. Então o que Lucas faz? Ele faz uma síntese, ele faz um resumo dos principais acontecimentos que aconteceram nesses primeiros anos da igreja primitiva. Então não se assuste, tá? Essas coisas elas podem sim acontecer no nosso dia. Tem coisas que aconteceram lá, que aconteceram de forma exclusiva para a pregação do Evangelho, mas isso não significa dizer que a igreja está inerte ao poder de Deus, que Deus não opere mais milagres e que Deus não faça as mesmas maravilhas que Ele fez no passado. Mas vamos lá. Então a igreja estava se multiplicando em número e qualidade, a igreja estava crescendo, a igreja estava ganhando espaço, estava ganhando notoriedade em toda Jerusalém. Mas aí acontece um outro problema. Já tinha acontecido o problema de Ananias e Safira, mas acontece o segundo problema.
Houve aí, aqui diz no verso 1, que houve murmuração, ou seja, houve aí uma reclamação, uma certa indignação por parte dos helenistas contra os hebreus. Mas aí continua, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas Caio, o que é isso? Que murmuração foi essa que aconteceu? Que história é essa? Helenistas contra hebreus? Não estou entendendo. O que isso significa? Vamos lá. Naquela época, na Jerusalém, quando os discípulos começam a pregar, os apóstolos começam a falar do Jesus, que Jesus olha, Jesus é o Messias, da qual o Antigo Testamento, por meio dos seus profetas, falaram. Jesus é o Messias. Só que eles pregavam primariamente ali para os judeus, né, de Jerusalém. Com o passar do tempo, o número de cristãos e de convertidos foi aumentando e foi crescendo, a ponto de vir uma outra galera. Que galera era essa? Eram os judeus helenistas. Mas o que são judeus helenistas? Lá, assim, a Bíblia, ela tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Entre o Velho e o Novo Testamento, ou seja, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, existe aí cerca de 400 anos, que a gente chama de período intertestamentário, aonde Deus, de forma metafórica, tá? Não literal, mas de forma metafórica, onde Deus teria ficado calado, né? É o período que a gente chama, a grosso modo, de período que Deus ficou calado. Mas, Caio, será que Deus ficou calado mesmo? Não literalmente, porque provavelmente Deus falou com o seu povo nesse período. Não que quando a gente fala que Deus ficou calado, é de que não tem literatura para compor o cânon bíblico entre esse período, né? Não tivemos livros inspirados para entrar na Bíblia entre Malaquias e Mateus, ou seja, entre esses 400 anos. Só que nesses 400 anos aconteceu muita coisa. E antes, né, de Jesus, os judeus eles já vinham, né, de vários anos, de várias centenas de anos de perseguição, de exílio, né, de escravidão. Olha, se formos pegar a trajetória dos judeus, eles foram escravizados pelos egípcios, eles foram escravizados pelos babilônicos, foram escravizados pelos persas, pelos medo-persas, foram escravizados pelos gregos através de Alexandre o Grande, foram escravizados até no período contemporâneo pelos romanos. E o que isso fez, né? Com esses anos de escravidão, aconteceu o que nós chamamos de diáspora judaica. Caio, o que é diáspora? É quando, por exemplo, um reino invade a Judéia, muitos dos judeus se espalham, eles fogem. Então eles vão para diversos países, eles vão se espalhando ao redor do mundo. Isso a gente chama de diáspora. E o que esse espalhamento judaico ocasionou? Justamente a miscigenação. Eles se misturaram com vários povos, com várias culturas, né? E naquela época uma cultura muito forte era a cultura grega, que a gente chama de cultura helênica, né? Então os judeus eles estavam ali espalhados por todo o mundo, ali pela Ásia Menor, pelo norte da África. E esses judeus que não eram, digamos assim, judeus originais, né, judeus ortodoxos, os judeus pedigree, né, a grosso modo, eles eram os judeus chamados judeus helenistas, né? Ou seja, eles eram de origem judaica, mas que tinham muito da cultura grega. Eles falavam grego, né? E os judeus daqui de Jerusalém falavam aramaico. Esses eram chamados de hebreus. E os judeus helenistas e os judeus que falavam grego eram chamados de judeus helenistas. Só que existia uma certa, digamos assim, rixa, né, dos judeus ortodoxos para com os judeus helenistas. Eles consideravam que os judeus helenistas eles eram uma casta menor. Eles eram seres inferiores a eles pelo simples fato deles falarem grego, morarem em outro local e terem muito da cultura grega. Então eles não eram considerados de raça, digamos assim, faltando em termos coloquiais. E o que aconteceu? Isso estava se refletindo aqui na distribuição dos mantimentos, na distribuição dos alimentos para as viúvas, né? E Caio, quem eram as viúvas, né? As viúvas, elas eram, obviamente, aquelas mulheres que tinham perdido seus maridos, né? Só que o que fazia uma viúva prioritária
para a igreja não era o simples fato dela ser viúva, porque tinham aquelas viúvas que tinham perdido o marido, mas que tinham filhos, netos, e que poderiam ser sustentadas pelos seus filhos, pelos seus netos, né, pelos seus parentes, né? Tinham aquelas viúvas que perdiam o marido muito cedo, eram novas ainda e tinham oportunidade de casar novamente, de constituir nova família, né? E existiam as viúvas que eram tratadas de forma prioritária pela igreja. Quem eram essas? As viúvas que já tinham mais de 60 anos, que não tinham filhos, que não tinham netos, e que por elas não terem esse amparo familiar, elas estavam totalmente dependentes da igreja. Então todos os recursos, os mantimentos eram destinados a essas viúvas. Lá no livro de 1 Timóteo, se você puder, abra lá, no capítulo 5, verso 3 a 16, diz assim. Vamos entender quem eram essas viúvas. O apóstolo Paulo nos dá uma clareza a respeito disso. No verso 3 ele diz assim, para Timóteo: honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. No verso 9 ele diz: não seja inscrita como viúva nenhuma que tenha menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Mais adiante, não, só até aí. Aí já dá para te ter uma noção de quem eram essas viúvas, que eles chamavam de verdadeiramente viúvas, né? Então essas viúvas que não tinham maridos, tinham mais de 60 anos, não tinham filhos ou netos, não tinham amparo nenhum familiar, elas eram chamadas as verdadeiramente viúvas. E na distribuição dos mantimentos, da comida da igreja primitiva, os judeus, né, que tinham muito dos traços dos judeus ortodoxos, estavam de certa forma negligenciando as viúvas helenistas, as viúvas dos judeus helenistas, né? Então, muito provavelmente eles traziam consigo essa crença, né? Essa cultura, né? De que os helenistas eles eram inferiores. Isso estava se refletindo justamente na distribuição dos pães, na distribuição da comida, né? Então, esse foi um outro problema. E o que aconteceu? Os judeus helenistas se indignaram, obviamente, né? Eles ficaram, os cristãos helenistas, eles começaram a reclamar contra os hebreus. Daí surge esse tema. Ele estava tendo uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Vamos para o verso 2. E no verso 2, Lucas diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: olha, pessoal, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, né? Então eles basicamente dizem assim: olha, pessoal, tem muita coisa que nós como apóstolos temos que nos preocupar, principalmente oração e pregação da palavra. A gente não tem como cuidar dessas coisas aí secundárias, né? Querendo ou não, eram secundárias. Eles tinham coisas num grau de prioridade maior para fazer, que era a pregação do evangelho e a oração. Então eles convocam a igreja, né? Eles chamam todos os santos e dizem: ó, precisamos fazer uma reunião aí, porque a gente não pode ficar nessa. A gente era um tremendo desperdício de tempo resolver diretamente estas questões de importância menor, né? Ou seja, existia ali a pregação do evangelho, a oração, e essas coisas que eram mais administrativas simplesmente não podia estar tomando do tempo dos apóstolos, né? Então eles chamam a igreja, faz uma reunião e diz assim: ó, precisamos resolver isso daí. E ele usa um termo, né? Os apóstolos usam um termo: nós não podemos ficar nessa de servir as mesas, né? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Esse era um termo que era comum, fazia parte do dialeto, do vocabulário judeu. Mas, Caio, o que era servir as mesas, né? Existe aí pelo menos duas possibilidades de tradução para esse servir as mesas. A primeira possibilidade é de que as mesas que eles estavam falando eram as mesas no sentido monetário. Por quê, Caio? Lá no livro de Mateus, no capítulo 21, verso 12, diz assim, o próprio Jesus: então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, né? Então essa é uma possibilidade, as mesas ali no sentido monetário, no sentido de negócios, administrativo, a mesa da finança, né?
Então eles usavam esse termo, olha, a gente não pode tomar conta destas questões aí secundárias. Mas há uma outra possibilidade de que mesa signifique mesa mesmo, mesa literal, para comer, né? De qualquer forma, pessoal, das duas possibilidades, a questão é que os apóstolos não podiam perder tempo com estas questões de importância menor. Então eles sentiram a necessidade, abriu-se a necessidade de se delegar funções para a igreja, né? Não podia ser tudo centralizado nos apóstolos, né? Eles já tinham muitas coisas para fazer. Diga-se de passagem que a pregação do evangelho e a oração tomava muito do tempo. Afinal, para pregar o evangelho, pessoal, não dá para ler a Bíblia meia horinha e já ir pregar o evangelho. Não, eles tinham que se dedicar ao estudo esmerado, à oração. Eles precisavam ter uma vida contínua de estudo e oração. Isso requeria tempo. Eles não podiam estar tomando conta de coisas de importância menor. Então surge a necessidade de se delegar funções. Vamos para o verso 3. No verso 3, o Lucas ele diz assim, aliás, os apóstolos dizem assim para a igreja: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então ele diz assim: olha pessoal, igreja do Senhor, escolham entre vocês 7 homens, né? 7 homens para fazerem isso, para assumirem esse papel. Mas eles não disseram: olha, escolhe esses homens aí na base do mamãe mandou, fecha os olhos, joga a pedrinha pro alto e quem cair a pedrinha é o escolhido. Não. Eles estabeleceram critérios para que esses homens fossem escolhidos. O primeiro critério é que esses 7 homens tinham que ter boa reputação. Ou seja, eles tinham que ter fama de cristãos piedosos. Definitivamente eles não eram aquelas pessoas que tinham problemas com vizinhos. Eles não eram aquelas pessoas que tinham uma fama muito negativa diante da sociedade, não só perante a igreja, mas perante a sociedade também. Quando a gente se dispõe a ser cristão, com isso vem uma grande responsabilidade. A responsabilidade de que nós, a todo instante, estamos sendo observados por pessoas que querem saber mais da Bíblia e por pessoas que querem achar em nós erros para acusarem a Bíblia. Então não se engane, quando nós nos colocamos na posição de cristãos, nós estamos sendo a todo instante observados. Como é triste saber que talvez essa geração, a nossa geração, a contemporaneidade, seja uma das piores gerações no sentido de reputação. Da igreja, entre aspas, vêm os piores escândalos: adultério, lavagem de dinheiro, engano em massa, extorsão. Do meio do arraial evangélico vêm os piores escândalos que essa geração já viu. Então definitivamente abre-se um parêntese aqui até para uma crítica, para que nós façamos uma autoanálise da nossa vida. Será que de fato eu estou dando testemunho de Cristo para essa geração? Será que de fato eu tenho sido um cristão de boa reputação? Ou tudo que eu esteja fazendo é apenas ir no domingo ao culto, à igreja, ao templo, e nos 6 dias da semana que se decorre eu tenho sido um mau cristão? Nas minhas finanças, no meu testemunho, no meu tratar com o próximo. A gente sabe que lá em Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação não é conquistada por obras. Ela é uma dádiva, ela é um dom, ela é um presente que é dado por Deus, que não vem de nós. Mas lá no livro de Tiago, no capítulo 2, diz que a fé, sem as obras, ela é morta em si mesma. O que nós temos que entender é saber distinguir qual a função da fé e da obra na nossa vida. A fé é para a salvação, mas a obra é para evidenciar essa salvação. O nosso externo é justamente a manifestação do que aconteceu internamente em nossos corações. Se nós dissermos, sou salvo, mas não dou testemunho disso, então a nossa fé é vã. A nossa fé é morta em si mesma. Porque muitos professam, creio em Deus, acredito em Jesus,
Jesus é o Filho de Deus. Muitos professam, mas poucos dão testemunho. A palavra de Deus diz assim, ó, pelos frutos vocês conhecerão as árvores, né? Então olha a importância do testemunho. E esse é o primeiro critério que os apóstolos estabeleceram. Olha, não pode ser qualquer um. Tem que ser uma pessoa que seja bem vista pela sociedade, que não tenha escândalo, que não engane, né? Que tenha uma vida piedosa, que tenha uma vida ali exemplar. Ou seja, eles precisavam ser verdadeiros exemplos na sociedade. E o segundo critério que os apóstolos estabeleceram para a eleição destes 7 homens é que eles sejam cheios do Espírito Santo. Caio, cheio do Espírito Santo? Mas o que significa ser cheio do Espírito Santo? Será que ser cheio do Espírito Santo é que quando a gente canta um louvor, a gente se arrepia e dá vontade de pular, e dá vontade de, sabe, de correr? Será que é isso que significa ser cheio do Espírito Santo? Na Bíblia diz que ser cheio do Espírito Santo é se encher de coragem para testificar, testemunhar e pregar com fidelidade a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é se deixar guiar pelo Espírito Santo, né? Nós sabemos que quando nós viemos à fé, né, nós fomos ali batizados no Espírito Santo. Todos aqueles que vêm à fé de forma genuína, creem para a salvação, automaticamente eles são batizados no Espírito Santo. Mas há um termo que é usado para descrever uma dose a mais, né? Ali como se fosse uma digamos assim, uma dose a mais do Espírito, que é ser cheio do Espírito Santo. E note que quando o termo ser cheio do Espírito Santo é empregado na Bíblia, é sempre precedendo uma pregação, sempre precedendo um testemunho, um relato fidedigno da palavra de Deus. É quando uma pessoa se deixa guiar pelo Espírito Santo. Mas não é guiar pelo Espírito Santo pelo que ela acha ou pelo que ela sente, mas é baseado na palavra de Deus, na doutrina de Jesus e dos apóstolos. Então, esse segundo critério que os 7 homens deveriam ter é que eles fossem cheios do Espírito Santo. Ou seja, eles precisavam ter a coragem, ousadia e também deixar que o Espírito Santo guiasse as suas vidas, né? E o terceiro critério é que eles precisavam ter sabedoria. Sabedoria. O que é sabedoria, né? A sabedoria muitos podem atribuir a uma absorção demasiada de conhecimento secular. Ah, o fulano leu 30 livros, 40 livros, ele já leu tudo quanto foi livro, ele é filósofo, ele é um cara sábio, né? Mas a Bíblia não define isso como ser sábio. A Bíblia diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Mas então o que é sabedoria perante Deus? A sabedoria perante Deus é quando essa pessoa ela teme ao Senhor. É quando essa pessoa teme ao Senhor e coloca a sua lei no seu coração, né? Então, eles precisavam temer ao Senhor. E a sabedoria também está ligada ao conhecimento fidedigno da palavra de Deus. Ou seja, eles precisavam ter boa reputação, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo e eles precisavam ter sabedoria. Que responsabilidade, que desafio achar no meio do arraial 7 homens que tivessem essas características. E então, a igreja elege 7 homens com essas características. Tô até curioso, né, cara? Tô até curioso para saber quem eram esses caras aí. Mas vamos lá saber quem eram esses homens. No verso 4, os apóstolos continuaram: enquanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, né? Então os apóstolos, eles disseram: olha, elejam esses 7 homens para tomarem conta destas questões secundárias, destas questões mais administrativas, né? E essas funções mais para frente na Bíblia, né, nos outros livros, aqui não tem esse nome, mas posteriormente os apóstolos deram o nome de diaconato, né? Aqui se estabeleceu os primeiros diáconos, né? Nós temos uma diaconisa aqui no grupo, que é lá da minha igreja, a irmã Ana Célia. E a irmã Ana Célia sabe que a função do diácono é servir. Então eles foram chamados para isso, para servir a igreja, para serem úteis, né? Para estabelecerem
ordem, para estabelecerem o andar ordenado e guiado da igreja pelo Espírito Santo. Então, eles elegem ali os discípulos, os apóstolos, eles iriam ficar com a pregação e com a oração, né? Então, vamos lá. Eles elegem aí os primeiros diáconos da igreja. Mas antes da gente prosseguir, a gente pode ver um exemplo dessa função dos diáconos. Lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 8 a 13, diz assim: da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher só e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo diz aqui para Timóteo, né, Timóteo, líder da igreja, ele estabelece mais alguns critérios para a eleição desses diáconos, dessas diaconisas, né? Eles tinham que ser verdadeiros exemplos no andar da sua família, né? Então há diversos critérios aí, não é um cargo que qualquer um pode ocupar, né? É um cargo que exige responsabilidade, maturidade e fidelidade a uma vida cristã genuína, não uma vida cristã fingida, mas uma vida cristã genuína. Mas vamos dar prosseguimento. Lá no verso 4, vamos ler. Já lemos. Verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, né? Então nós vimos aí que a igreja elege 7 nomes. 7 nomes foram eleitos para o serviço, né? Agora notem que Estevão, Filipe, Prócoro, estes nomes não eram nomes de origem judaica, mas eles eram nomes de origem helênica, né? Eram nomes naturalmente gregos. Agora, Caio, como assim? Os 7 foram assim? Sim. Os 7 nomes têm origem grega. Eita. Então foram eleitos judeus helenistas? Sim. Foram eleitos judeus helenistas. Mas como assim, cara? Os judeus helenistas, eles não eram considerados uma casta menor? Sim. Eles eram considerados pelos judeus, né, ortodoxos. Mas aqui nós não estamos falando de judeus ortodoxos. Aqui não tem mais espaço para esse pensamento. No reino de Deus não tem mais espaço para essa cultura de castas, para essa cultura de que eu sou maior do que você. Não tem espaço para isso. Aqui então a igreja elege esses 7 homens de origem helenista, de certa forma, como um pedido de desculpas pelo ocorrido no verso 1. Né? Eles reconheceram que eles falharam na distribuição dos alimentos. E eles reconheceram de tal forma que eles elegeram 7 cristãos helenistas, que não eram judeus pedigree. Então eles elegem esses sete homens. Né? E Estevão, e se destacam aqui, né? 2 homens. Estevão, que ele é chamado de um judeu cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, que mais tarde protagonizou alguns acontecimentos. Foi Filipe quem evangelizou o eunuco, que nós vamos ver nos próximos capítulos do livro de Atos. Então esses 2 ganham mais notoriedade perante a igreja, Estevão e Filipe. Nós temos algumas outras evidências que a tradição nos conta sobre Prócoro, que é o terceiro citado. Prócoro, segundo a tradição, ele tornou-se secretário do apóstolo João quando este escreveu seu evangelho. Não temos nenhum relato bíblico, Prócoro não aparece em nenhum livro da Bíblia, ninguém menciona Prócoro. Mas a tradição da igreja conta que ele era um homem
que foi secretário do apóstolo João quando ele estava fazendo o seu evangelho. Nós temos também Nicolau, que era um gentil de Antioquia. Ele era um convertido ao judaísmo, ou seja, ele não era um judeu de origem, mas ele era um gentil. O primeiro gentil, talvez aí, a ser mencionado na Bíblia, a ocupar um cargo de importância na igreja, né? Nicolau, ele era de Antioquia, ele era gentil, mas que no decorrer da sua vida ele se converteu ao judaísmo. Mas isso não mudou a condição dele de gentil. Vamos continuar, no verso 6. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então a igreja apresenta os 7 nomes, os 7 escolhidos, para realizarem e desempenharem a função do diaconato na igreja, né? E a Bíblia diz que orando, os apóstolos orando, lhes impuseram as mãos, né? O ato de impor as mãos, ele era usado para algumas finalidades, né? Ele era usado, por exemplo, para curar enfermos. Quando Jesus ele ia curar, né, a Bíblia diz que Jesus, impondo-lhe as mãos, curava os enfermos, né? Mas também o ato de impor as mãos demonstrava como se fosse uma expressão de identificação. Quando os judeus iam sacrificar no templo, eles impunham as suas mãos sobre os animais do sacrifício, né, como um sinal de identificação. Olha, aqui é o sacrifício, né? E o outro ato que era usado para impor as mãos era o ato simbólico, né? Era para evidenciar uma forma de afirmação, um apoio, né? Uma identificação de uma pessoa e do seu ministério, que era o caso aqui dos primeiros diáconos da igreja. Então os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos para que ficasse evidenciado para toda a igreja que aqueles homens, que não restasse dúvida, seriam eles que iriam desempenhar a função. Eles estavam debaixo da autoridade dos apóstolos e de Deus. No verso 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Bom, no verso 7, Lucas sempre enfatizando o crescimento da igreja. E olha que termo interessante, né? Continuaram pregando a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava e continuava se multiplicando o número dos discípulos. E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Caramba, Caio. Até então, só a população estava aceitando a fé. Só a população estava se convertendo. Aqui no verso 7 do capítulo 6, as primeiras autoridades judaicas estavam se convertendo, estavam se redimindo. E não era qualquer autoridade, eram sacerdotes. Mas não tinha um sacerdote só, não. Existiam vários sacerdotes no templo. Mas existia o sumo sacerdote, que era o sacerdote-chefe, né? Que aqui, nesse contexto, era Anás, que era genro de Caifás. Mas existiam outros sacerdotes, sacerdotes adjuntos, que tomavam conta de outras questões, mas que eram destinados ali ao sacrifício, né, do templo. Eles eram ali como se fosse hoje os nossos líderes religiosos, né? E eles eram os líderes religiosos de Jerusalém daquela época. Então os primeiros líderes, as primeiras autoridades começam a se converter ao nome de Jesus. Agora, olha que termo interessante. No final do verso 7, o Lucas ele utiliza um termo, e os sacerdotes obedeciam à fé. Mas note na sua Bíblia que esse termo, obedeciam à fé, é um A acraseado. E o que isso significa dizer? É que nós podemos substituir esse A pelos pronomes por ou pela, né? Então eles obedeciam, não é obedecer à fé, assim, sem a crase, mas era obedecer pela fé, obedecer por causa da fé. Ou seja, o que isso significa dizer, né? Isso denota que a fé verdadeira submete-se ao senhorio de Jesus, envolve atitude, reconhecer a autoridade de Cristo. Como assim, Caio? Para a gente entender, vamos ver que lá no livro de João, abra lá no livro de João, capítulo 12, verso 42 e 43.
João 12, 42, 43. Olha o que Jesus diz. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. É o relato de João. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram. Olha o termo, creram nele. Aí ele bota um contraponto. Mas, por causa dos fariseus, não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Beleza, Caio, mas o que tu tá querendo me dizer? Que as autoridades, enquanto Jesus estava aqui na terra, muitas dessas autoridades creram na palavra de Deus. Creram. Eles acreditavam. Mas eles não confessaram, ou seja, a fé que eles tiveram não gerou atitude. A fé que eles tiveram não foi a fé para a salvação. A fé que eles demonstravam ter era uma fé vaga, uma fé vã. Mas a fé verdadeira exige atitude, exige ação. E foi justamente o que essas autoridades não tiveram enquanto Jesus estava aqui na terra. Mas agora, no livro de Atos, no capítulo 6, essa fé gerou ação. Olha que coisa incrível. As autoridades, talvez até as mesmas autoridades lá do livro de João que creram, mas sem atitude, sem confessar, agora creram confessando, creram confiando, creram com as suas atitudes. Mais uma vez, ratificando a citação de Tiago, capítulo 2, que a fé sem as obras ela é morta em si mesma. Só que agora a fé dessas autoridades aqui, ela era justamente a fé salvadora. Olha que coisa incrível, pessoal. Só que assim, isso não parece tão incrível, a menos que a gente saiba quem eram os sacerdotes. Para a gente entender quem eram os sacerdotes e que cargo eles ocupavam, é preciso a gente entender a geografia do templo. Né? O templo, né, que Herodes tinha erguido era um templo muito bonito, suntuoso. E esse templo ele era dividido em partes. Né? A cada parte ia ficando uma classe de pessoas para trás. Como assim? Não tinha o templo dos gentios? O templo dos gentios era a parte mais externa do templo, era o pátio externo. Né? E os gentios, ou seja, os judeus que não eram de natureza, só podiam ir até aquela parte. Dali em diante, só os judeus originais, né, eles podiam ir. E aí mais adiante no templo tinha o pátio das mulheres, tinha a ala dos leprosos, tinha a ala dos nazireus, enfim. E quanto mais entrava nas dependências do templo, menos se podia entrar pessoas comuns, a ponto de se chegar no lugar santo e no santo dos santos. Aí, pessoal, aí só quem podia entrar era um sacerdote, era o sumo sacerdote. Mas, Caio, o que isso significa dizer? É que os caras, eles tinham um senso de vaidade, muito grande. Muitos se consideravam ali o suprassumo de Deus. Eles eram ali os caras, né? Imagina ali tu deixar milhões para trás ali, né? Conforme vai entrando no tempo, e só tu vai poder entrar no lugar santo e no santo dos santos. Isso, né, para os sacerdotes de Deus do passado, isso não os envaidecia. Eles não eram narcisistas nesse ponto. Mas os sacerdotes aqui desse contexto, eles já estavam totalmente, completamente corrompidos pela religiosidade. Então eles achavam que quanto mais eles entrassem, por eles terem esse direito a mais, eles se sentiam o suprassumo da fé, o suprassumo de Jerusalém. Eles eram homens extremamente vaidosos, narcisistas. Eles se sentiam literalmente os intermediadores entre o homem e Deus. Ou seja, eles achavam que eles eram ali, sabe, os caras. Eles eram os caras na religião judaica. Só que a conversão desses sacerdotes aqui representava muita coisa. Representava um abrir mão total do prestígio que eles tinham. Eles estavam abrindo mão da autoridade, do prestígio, né? Outro termo, digamos assim, do prestígio, né? Do prestígio que eles tinham em Jerusalém.
Eles ali decidiram abrir mão disso. Isso evidencia que a fé que eles tiveram não foi uma fé qualquer. Essa fé que eles tiveram é uma fé para a salvação. Eles acreditaram em Jesus de tal forma que eles decidiram abrir mão das suas maiores vaidades, dos seus cargos, dos elogios, né? Da sua vaidade. Quantas pessoas hoje não fazem da sua vaidade a sua profissão? Alguns dizem, creio em Jesus, acredito em Jesus desde que nasci. Mas essas pessoas não estão dispostas a abrirem mão de certos cargos, de certos trabalhos, de certos prestígios. As pessoas se dizem acreditar em Jesus, mas essa fé não gera mudança, essa fé não gera atitude. Essa fé a Bíblia descreve como uma fé vã, uma fé que não serve para absolutamente nada. Aqui no estado do Pará, é muito comum as festas de aparelhagem. Para quem não sabe, as festas de aparelhagem é uma festa onde tem sons, né, muito altos. A galera vai para curtir uma música que é conhecida culturalmente aqui como tecnobrega, melody. É o brega do Pará. E nessas festas é muito comum que o DJ, enquanto está tocando, as músicas que tocam lá de todo tipo. A música vai de adultério, vai de bebedeira e por aí vai. E chega, em muitas dessas festas de aparelhagem, chega no meio do show, o DJ baixa um pouco a música, ele diz assim, quem acredita em Deus, levanta a mão. E aquela galera, eu, todo mundo levanta a mão. Quem acredita em Jesus, todo mundo, eu. Quem aqui vai dar glória a Deus, dê um glória a Deus. Aí depois que passa esse momento mais religioso, digamos assim, volta a tocar de novo as mesmas músicas que estavam tocando antes. O que isso significa? Por que, Caio, tu está citando isso? É porque as pessoas elas se prendem nessa crença vaga de que o simples fato delas proferirem, delas disserem que acreditam em Deus, isso de certa forma está atribuindo a elas um ponto com Deus. Ganhei um ponto com Deus. Entreguei uma cesta básica ali, ganhei um ponto com Deus. Ponto pro fulano, ponto pro Caio. Disse que acredita em Deus, ponto pro Caio. As pessoas acreditam nisso, que elas vão acumulando pontos e que quando chegar naquele grande dia, todos esses pontos que elas adquiriram nas suas vidas será colocado numa balança, né? E elas acreditam que quanto mais atitudes boas elas fazem, em comparação com as atitudes más, a balança vai pesando para um lado ou para o outro. E quanto mais atitudes você faz, maiores as suas chances de você ser salvo. As pessoas acreditam nisso. Só que o Evangelho diz algo totalmente diferente. Na fé salvadora não funciona assim, meu amigo. Não é o simples fato de você dizer que acredita em Deus. Não é o simples fato de você dizer, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Pergunta, o que Jesus representa para ti? Jesus representa muita coisa. Jesus é o ar que eu respiro, faz até poema. Jesus é a planta, Jesus é o mar, Jesus é lindo, Jesus é lindo. A Bíblia diz que, o próprio Tiago diz assim, crês tu que Jesus é o Senhor? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios, olha o que a Bíblia diz, né? Até os demônios creem que Jesus é Deus. Até os demônios creem que Jesus é o Salvador. Mas eles não só creem, mas como tremem. Ou seja, a grosso modo, os demônios estão em melhor situação do que muitos humanos que se dizem acreditar em Jesus, mas que com as suas atitudes demonstram o contrário. Quando Jesus foi expulsar o demônio, aquela legião de demônios daquele endemoniado gadareno, a Bíblia diz que quando Jesus chega para expulsar, os demônios, a legião, o endemoniado cai aos pés de Jesus, e os demônios ali num claro sinal de submissão pede para que Jesus os mande para os porcos. Eles usam termos até de Senhor Jesus, não faça nada conosco, ou seja, os demônios, né? Muita gente pensa ali que o embate de Jesus com Satanás é uma queda de braço ali acirrada, né? Satanás faz força daqui, Jesus faz dali, e ali é uma disputa, é ali uma disputa acirrada. Só que, na realidade, o Satanás, o diabo,
ele cai aos pés de Jesus. Os demônios caem aos pés de Jesus, né? Então, não é o simples fato de você dizer, creio em Jesus, acredita em Jesus. Eu vou para a igreja. Jesus é lindo. Não é isso. Aqui no verso 7, os sacerdotes estavam demonstrando com as suas atitudes que a fé que eles estavam tendo é a fé verdadeira, é a fé que gera atitude. Lá no livro de Apocalipse diz que eis que faço nova todas as coisas, né? Em Efésios, no capítulo 4, verso 28 e 29, diz assim: quem roubava, não roube mais, mas trabalhe. Ou seja, a fé exige mudança. Se você é uma pessoa salva, se você se diz ser uma pessoa salva, a fé que você está proferindo exige mudança. Tem gente que diz que é salvo, mas está adulterando, está enganando, está desviando verbas quando é um funcionário público, fura fila, cola da prova. Que fé é essa? Que fé é essa que não gera mudança? Que não gera mudança de caráter, mudança de atitude? As palavras são lindas, as palavras são encantadoras, mas as suas atitudes são um verdadeiro sepulcro caiado, como o próprio Jesus diz para os fariseus: vocês são como um sepulcro caiado, por fora é bonito, é maravilhoso, mas por dentro só tem osso e morte. A gente está entendendo que a fé que Jesus exige que tenhamos não é uma fé qualquer, não é uma fé que tem que ser levada de qualquer jeito, não. Muitos dizem, nós vivemos num tempo da graça, nós vivemos num tempo de misericórdia, agora Deus perdoa, amém, glória. E peca, vive pecando, não muda de vida. Que fé é essa? Que fé é essa que não gera mudança? Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e não esperar que uma pessoa venha dizer o que é que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter autorresponsabilidade. Olhar para dentro do nosso coração, o que é que eu preciso mudar? Eu sou uma pessoa que trata mal os outros. Sou uma pessoa explosiva. Você sabe aquela galera que tem síndrome de Gabriela? Eu sou assim e vou morrer assim. Eu nasci assim. Não sei nem a música. Eu nasci assim e vou morrer assim. Comece a repensar e fazer uma autoanálise. Do contrário, a fé que nós estamos tendo é uma fé vã. É uma fé que não serve para absolutamente nada. Porque a fé, ela tem que gerar mudança. Ela exige que nós tenhamos mudança. Mas vamos continuar no verso 8. E então, o verso 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, Estevão aqui claramente começa a demonstrar que ele não havia sido chamado apenas para exercer a função do diaconato. Como assim, Caio? Porque a priori a função dos diáconos era cuidar das questões mais administrativas, distributivas, dos mantimentos. Essa era a função, a grosso modo, inicialmente dos diáconos. Só que Estevão e Filipe começam a se destacar com uma outra funcionalidade. Eles começam a se destacar como verdadeiros evangelistas, né? Eles não se prendem apenas às questões administrativas, mas eles gostam de pregar e levar a palavra de Deus, né? E que por causa dessa pregação de Estevão, Lucas descreve aqui que Estevão era um homem cheio de graça e poder. E ele não só isso, mas ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mais uma vez a gente vê a evidência aqui de que os milagres, os sinais, eles devem apontar para a mensagem de Deus. Os milagres não tinham nenhum outro propósito aqui no livro de Atos dos Apóstolos, senão autenticar aqueles que estavam fazendo o milagre como verdadeiros mensageiros de Deus. A gente precisa ter muito cuidado com essa ideia de que o milagre por si só representa Deus. Não. Os milagres de Deus, eles sempre são precedidos de uma pregação. Aliás, eles sempre são... os milagres precedem a pregação verdadeira, a pregação genuína, a pregação embasada na Bíblia. Os milagres aqui da igreja primitiva tinham uma funcionalidade, e essa funcionalidade era autenticar os apóstolos como portadores da mensagem de Deus. É interessante essa questão dos milagres. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que o anticristo, a besta,
a ele seria dado o poder, vai ser dado o poder de até fazer sinais e maravilhas, de modo que vai cair fogo do céu. A imagem da besta, né, descrita lá em Apocalipse 13, a besta que morre e ela volta à vida. Ou seja, milagre por si só não quer dizer absolutamente nada. Pode ser de Deus, mas pode não ser. Pode ser uma mensagem de Deus, mas também pode ser um artifício do diabo. A Bíblia diz que o diabo ele se transfigura em anjo de luz para enganar até mesmo aqueles que são escolhidos. Então cuidado quando você vai analisar um ministério, uma igreja. Você precisa analisar a seguinte coisa: essa igreja prega a palavra? Ah, mas ali naquela igreja a pessoa que estava de cadeira de roda foi andando. Aquela igreja tem uma pessoa que enxergou, está tendo milagre, está tendo sinais e maravilhas ali naquela igreja. Ah, glória a Deus, ali Deus está. Cuidado com isso. Cuidado, porque o diabo é especialista. Ele é expert em enganar. E ele não vai se apresentar com 2 chifres, um tridente e uma cauda, dizendo, oh, sou o diabo. Não. Ele vai se transfigurar em anjo de luz. E não se engane, ele é especialista em enganar. E como, Caio, que eu vou resistir? Como que eu vou resistir ao diabo? Pelo conhecimento da palavra. A Bíblia nos diz assim: o meu povo perece, e perece porque lhes falta o quê? O que lhe falta? Será que lhes falta dinheiro? Meu povo perece porque lhes falta dinheiro? Não. O meu povo perece porque lhes falta entendimento. E nesse contexto, o entendimento é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é a doutrina de Deus. Nós precisamos ter a Bíblia como norte, como bússola. Ah, aquele pregador está dizendo tal coisa, peraí. Está dizendo, o que ele disse lá? Vamos para a Bíblia. Vamos ver se está na Bíblia isso. Não está na Bíblia, então a gente rejeita. Ah, mas aquele pregador fez um milagre ali, ele disse que vai acontecer tal coisa, ele adivinhou meu RG, e tá tendo milagre, aquele pregador, olha, uma bênção. Peraí, pessoal, peraí, vamos com calma, tenhamos prudência, vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Olha, o que ele está falando ali não tem absolutamente nenhum embasamento bíblico. A Bíblia te chama de bem-aventurado. Bem-aventurado és tu, quando diante de uma prova, diante de uma pregação, você coloca aquela pregação em contraste com a Bíblia. Sim, nós precisamos ser críticos, mas não é aquele ser crítico no sentido de ser arrogante, não. É no sentido de ser prudente, para que nós não venhamos a absorver ensinamentos falsos. Olha quantas religiões tem aí no mundo. São cerca de 30 mil religiões espalhadas por todo o mundo. E todas elas afirmam ser o caminho. Mas a Bíblia diz em João 14, verso 6, a seguinte coisa: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a Bíblia. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem disse isso? Jesus. Note que ele não colocou um pronome no sentido para dar pluralidade. Olha, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. Não, ele coloca no sentido exclusivo. Apenas Jesus é o caminho. E como que nós podemos ter fé? Como que nós podemos conhecer esse caminho? Através da palavra, através da Bíblia. Se nós não abrimos a nossa Bíblia, nós estamos sujeitos a perecer. A vir qualquer um charlatão ou qualquer um falso profeta falar qualquer coisa no nosso ouvido e a gente acreditar. É muito fácil ser enganado. Se a gente não lê a Bíblia, a gente está suscetível a isso. E então, para finalizar essa parte dos milagres, eu quero terminar com uma citação de Martinho Lutero. Abre aspas, ele diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. É uma citação pertinente e adequada para essa reflexão. Vamos para o verso 9. E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Ou seja, Estevão já estava aqui numa outra pegada. Estevão já estava aqui pregando nas sinagogas. Estevão já não estava mais cuidando apenas da parte administrativa, mas Estevão estava ganhando notoriedade, ele já estava indo para outros lugares. Mas, Caio, o que eram as sinagogas?
As sinagogas, ela vem do grego synatiemai, que significa reunir. Não sei se eu pronunciei certo, mas vem dessa palavra reunir, traduzindo reunir. Então eles eram lugares de reunião, né? E as sinagogas, elas passaram a existir justamente no período intertestamentário, naqueles 400 anos onde Deus metaforicamente ficou calado, não teve literatura. Ou seja, foi naquele contexto em que os judeus se espalharam pelo mundo, se espalharam pelos outros países, e como eles estavam longe de Jerusalém, obviamente, eles não tinham acesso ao templo, por uma questão geográfica. Mas, então eles criaram esses lugares que eles faziam as reuniões eles faziam duas coisas ali. Eles cultuavam a Deus e faziam a leitura do Antigo Testamento. Eles faziam a leitura da Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Eles faziam a leitura de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí, muitas vezes, dentro dessas sinagogas haviam debates, haviam estudos teológicos, e era um local muito pertinente para discussões teológicas. O próprio Jesus pregou várias vezes em sinagogas, o apóstolo Paulo pregou em sinagogas, ou seja, eles não eram complacentes com os ensinos daqueles judeus, mas eles encontravam nas sinagogas uma oportunidade para pregação. E foi justamente isso que Estevão enxergou. Opa, ali é um local onde os judeus helenistas estão se reunindo e eu vou ali para pregar, para fazer eles... Ele ia ali para debater, a verdade era essa. Ele ia com a intenção de debater, teologicamente falando, e através desse debate fazer a pregação do evangelho. E Estevão, ele vai aí para pelo menos 3 sinagogas. A primeira sinagoga era a sinagoga dos libertos. Mas por que esse nome? A sinagoga dos libertos, eles eram descendentes de escravos judeus capturados por Pompeu, que era um general romano. Em 63 a.C., Pompeu levou vários desses judeus para Roma, né, cativos, eles foram escravos literalmente, e mais tarde eles foram libertados. Só que muitos ficaram ali em Roma mesmo e eles instituíram a sinagoga, que depois foi chamada de Sinagoga dos Libertos. E essa Sinagoga dos Libertos ficava em Roma, obviamente. Ou seja, olha onde Estevão já estava pregando o evangelho, em Roma. Ele já estava, tipo, a vários quilômetros de distância de Jerusalém. E existia também uma outra sinagoga, que era a sinagoga dos Sirineus e dos Alexandrinos. Os Sirineus, eles eram homens de Cirene. Cirene era uma cidade que ficava ao norte da África. Foi de lá, de Cirene, que surgiu um homem chamado Simão, que na Bíblia ele foi retratado como um homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Ele era natural de Cirene. Tinha também os Alexandrinos, que eles eram de Alexandria, outra cidade importante no norte da África, e ficava perto da boca do rio Nilo. E tinha também a sinagoga da Cilícia e da Ásia. A Cilícia e a Ásia, elas eram ali perto da Turquia, elas eram províncias romanas da Ásia Menor. E lá em Cilícia, né, tinha a cidade de Tarso. Esse é o nome familiar. Foi de lá que surgiu o apóstolo Paulo. Paulo era natural de Tarso. Ou seja, muito provavelmente, o apóstolo Paulo, ele frequentava essa sinagoga em que Estevão estava debatendo teologicamente. E muito provavelmente o apóstolo Paulo já criou aí a sua primeira rixa contra Estevão, e que mais tarde o próprio apóstolo Paulo veio a fazer parte do martírio de Estevão. Ele consentia na morte de Estevão. E o que eles faziam? Lá no verso 9. E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia. Ou seja, Estevão estava fazendo ali uma espécie de excursão ali entre essas cidades para fazer a pregação do evangelho. Ele estava viajando literalmente. E discutiam com Estevão. E olha o que diz no verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Ou seja, Estevão, ele era cheio do Espírito Santo, mas ele era também um homem muito sábio. Ele era tão sábio que ele entrava nas sinagogas, ou seja, ali nas sinagogas tinham estudiosos da Torá, estudiosos do Antigo Testamento, não eram qualquer pessoa que frequentava ali as sinagogas. E Estevão ia para lá para debater, literalmente, para ali fazer fronte
aos ensinos dos judeus helenistas, né? E Estevão ali pregava, ele debatia, e a Bíblia diz no verso 10 que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão e ao espírito pelo qual ele falava. Ou seja, literalmente Estevão estava sendo guiado pelo próprio Espírito Santo. Não é claro que não era apenas a sabedoria de Estevão, mas era a ação do Espírito Santo na vida de Estevão, né? Deixa eu ver aqui uma parte da Bíblia que diz aqui. Deixa eu ver se eu acho. Bom, não vou achar aqui agora que eu não acabei não salvando. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tá aqui. Lá no livro de Mateus, no capítulo 10, verso 19 e 20, diz a seguinte coisa: Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Ou seja, grosso modo, linguagem coloquial, não se preocupe quando vocês estiverem perante reis, autoridades, não se preocupe com o que vocês vão falar. Estejam preparados, mas na hora é o Espírito Santo que vai falar através de vocês. E Estevão, obviamente, ele era um cara muito instruído na palavra. Ele era um estudioso, esmerado na palavra de Deus. Mas ali tinha uma dose a mais que estava fazendo Estevão vencer o debate. Era a ação do Espírito Santo por detrás das palavras de Estevão. O Espírito Santo estava ministrando ali, literalmente. Olha como o Espírito Santo é o protagonista do livro de Atos. É por isso que muitos estudiosos atribuem o nome, não é livro de Atos dos Apóstolos, mas é o livro de Atos do Espírito Santo, literalmente, porque era o Espírito Santo quem gerava o arrependimento do coração das pessoas, era o Espírito Santo quem dava os dons, era o Espírito Santo quem guiava nas pregações, era o Espírito Santo quem acrescentava os santos na igreja. O Espírito Santo é a peça fundamental para o crescimento da igreja. O Espírito Santo foi quem usou Gamaliel para fazer com que os discípulos e os apóstolos não fossem mortos naquele momento perante o Sinédrio. Enfim, a gente percebe que o Espírito Santo é literalmente o protagonista do livro de Atos. Mas no verso 11, vamos dar continuidade. Aliás, antes da gente passar para o verso 11, eu levantei aqui pelo menos aí duas possibilidades de assuntos que Estevão estava ali tendo naquelas sinagogas. E quando a gente fala de debate, não é um debate tolo, um debate com gritaria, mas eram debates formais, né? Eram debates teológicos, provavelmente muito parecido com as eleições, né? Lembra quando vai para a televisão? É dado um tempo para cada um falar, para que não haja confusão. Era nesse nível, era debates formais. Um colocava a sua ideia, outro botava um contraponto, outro fazia réplica, tréplica. Era assim que funcionava. E aí, muito provavelmente, algum desses assuntos que Estevão levantou ali naquela sinagoga era a respeito da morte e ressurreição de Jesus, e o outro também sobre as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias, que era o próprio Jesus. Provavelmente ele estava fazendo alegorias. Olha, lá no livro de Isaías diz tal coisa, tá vendo? Essa coisa estava falando de Jesus. Lá no livro de Ezequiel, no livro de Miqueias, lá, quando Deus diz assim, era de Jesus que estava falando, né? Então ele estava o tempo todo, provavelmente ali, citando o Velho Testamento para autenticar Jesus como o Messias. E a Bíblia diz que eles não podiam vencer Estevão no debate. Estevão estava ali ganhando o debate, literalmente. E aí o que acontece? Quando os judeus eles se viram em má situação, quando eles se viram que eles não podiam refutar, ou seja, destruir os argumentos de Estevão, então eles criaram mentiras. O verso 11 vai dizer: Então subordinaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ou seja, quando eles não puderam vencer no argumento, eles apelaram para a mentira, eles recorreram à fraude, recorreram para um falso testemunho. Eles quiseram ali incriminar, né, dar descrédito a Estevão baseado em uma mentira. Eles viram que não iam conseguir vencer no debate, então eles recorreram ao jogo sujo, né? Então eles disseram: olha, eles pagaram testemunhas falsas por fora, de olha, vão lá
e digam que esse tal de Estevão está blasfemando contra Deus e contra o templo. Então eles recorreram à pior das formas. Então eles começaram a imputar em Estevão falsas acusações. Só que isso era muito sério. A blasfêmia, para a antiga Jerusalém, era um ato punível de morte. Foi por isso que Jesus morreu. Quando Jesus estava ali perante Pôncio Pilatos, e o Sinédrio pergunta para Jesus: quem diz que és, né? E Jesus diz: eu sou. Ele se coloca ali como Deus. Então os sacerdotes dizem blasfêmia, e essa foi a acusação para a morte de Jesus. Então Estevão sabia disso. Estevão sabia que ele estava sendo acusado de uma coisa que ele não tinha feito e que provavelmente isso geraria a sua morte. Só que olha que interessante. Vamos lá para o verso 12. Verso 12 e 13, ele vai dizer assim: sublevaram o povo, ou seja, induziram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram e levaram-no ao sinédrio. E apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ou seja, eles apelaram para a mentira, literalmente. Eles fizeram um jogo sujo contra Estevão. Eles levaram Estevão perante o Sinédrio e disseram: olha, esse Estevão está dizendo que Jesus, esse Nazareno, vai destruir esse lugar, vai destruir o templo. Só que o que eles fizeram? Eles fizeram uma deturpação da palavra de Deus. Porque Jesus não estava falando do templo de pedras, né? Lá em João, no capítulo 2, versos 19 e 21, Jesus diz assim: derribarei este templo e o voltarei a construir em 3 dias. Só que Jesus estava falando de forma metafórica, de forma simbólica, de forma figurada, para dar testemunho do seu próprio corpo. Ele estava dizendo para os discípulos e para os apóstolos: olha, eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Só que ele usou o templo ali como uma linguagem metafórica. E eles deturparam isso. É lógico que Jesus não estava falando do templo. E eles deturparam provavelmente a pregação de Estevão e disseram que Jesus estava falando do templo, né? Então eles quiseram instigar ali o Sinédrio a condenar Estevão. Agora olha que interessante, né? Por que Jesus, quando de certa forma falava algumas coisas, e os judeus, aquilo lá era muito passível de apedrejamento. E Jesus não foi apedrejado, porque um judeu, pela lei, não podia apedrejar outro judeu. Só que como Estevão ele era helênico, ele era um helenista, ou seja, ele não era um judeu pedigree, ele podia ser apedrejado. E foi justamente essa a causa da morte de Estevão, lá no capítulo 7, que nós vamos estudar na próxima quinta-feira. E então Estevão vai perante o Sinédrio, né? Eles tentaram deturpar. Provavelmente Estevão estava ensinando a respeito da ressurreição de Jesus. E no verso 15, olha o que acontece aqui. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Ou seja, Estevão estava sereno, tranquilo, confiante, calmo, puro, indicando literalmente a presença de Deus. Eles viram como se fosse um rosto de anjo, muito parecido com o que diz lá em Êxodo 34, verso 29 e 30, diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Ou seja, fazendo aqui uma comparação, Estevão também estava com o mesmo rosto, pode-se dizer assim, de Moisés, quando Moisés desce do Monte Sinai. E o que ele estava fazendo lá? Ele estava pegando a lei de Deus, estava ouvindo do próprio Deus as suas leis. E quando ele desce do monte para entregar a lei ao povo, seu rosto resplandecia.
Muito parecido com o que estava acontecendo aqui com Estevão. Perante o Sinédrio, o rosto de Estevão simplesmente resplandecia. Era um rosto angelical, de anjo. Ele estava sereno. Pedro sabia, ele era um cara instruído, que ele estava diante da sua iminente condenação por causa da blasfêmia que fora construída pelas falsas testemunhas. Só que diferente do que muitas pessoas reagiriam, Estevão estava tranquilo. Na verdade, Estevão estava pronto para pregar. E aqui nós encerramos o capítulo 6. Vou encerrar com um gostinho de quero mais. No capítulo 7, na próxima quinta-feira, nós vamos estudar a pregação que Estevão faz perante o Sinédrio. Não dá para encaixar hoje, porque é uma pregação extensa. E tem muita riqueza por detrás dessa pregação. O rosto de Estevão demonstrava que ele estava calmo e pronto para pregar perante o Sinédrio. E que pregação, hein, meus irmãos? Que pregação que Estevão estava pronto para fazer. Como igreja, quando a gente vai estudando o livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que a pregação do Evangelho é a prioridade para a igreja. A pregação e o testemunho fiel da palavra de Deus é a prioridade da igreja. Deveria ser a prioridade da igreja. Mas que isso sirva de encorajamento para a gente. Sirva de encorajamento para a nossa igreja contemporânea. É preciso nós voltarmos ao Evangelho. Chega de sermos cristãos Nutella. A gente precisa ser cristão raiz. O cristão como os cristãos primitivos. Aqueles que não tinham medo. Não tinham medo de perseguição. A gente precisa se desvencilhar, sabe? Desse cristianismo raso. Desse cristianismo superficial. Desse cristianismo nominal. A gente precisa começar a aplicar as verdades de Deus na nossa vida. Até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Porque não se enganem. Está vindo um tempo aí muito difícil para o Evangelho. Para o Evangelho não. Um tempo muito difícil para aqueles que detêm a verdade do Evangelho. Para aqueles que se dizem cristãos. É tempo de perseguição. É tempo de desconstrução. É tempo de ataque do diabo contra a igreja, contra Deus, contra a Bíblia. Mas para encorajar, e já fugindo aqui totalmente do estudo, mas já falando pelo Espírito, nós precisamos nos firmar na nossa fé, como diz em Efésios capítulo 6, verso 10. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as potestades, contra o principado, contra os dominadores deste mundo, contra as hortes do maligno. A nossa batalha não é no âmbito físico geográfico. A nossa batalha é no âmbito espiritual. É no campo das ideias. Você vai ouvir diversos ataques ao Evangelho, diversos tipos de pregações, documentários, na faculdade, desconstruções, a uma geração que tem se afastado cada vez mais de Deus. E só irão sobreviver aqueles que estão embasados aqui, ó. Aqueles que amam essa palavra. Aqueles que detêm a verdade do Evangelho. E essa verdade, ela não é propriedade de uma denominação, ela não é propriedade de uma religião, ela não é propriedade de um grupo específico de pessoas. A verdade de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho, não faz parte de um espectro político, não faz parte se é da direita ou se é da esquerda. A palavra de Deus transcende, a palavra de Deus é poderosa, ela está acima destas questões. Já reparou que todo mundo quer ser amigo de Jesus? Quando vai defender uma ideia, olha, eu penso dessa forma, e Jesus também pensava. A verdade é que todo mundo quer ser amiguinho de Jesus, mas do Jesus fictício, não do Jesus de verdade, do Jesus apenas que concorde com as suas ideias, mas que quando esse Jesus começa a confrontar
as suas ideias, as suas crendices, as suas atitudes, então essas pessoas rejeitam a Cristo. Essas pessoas, olha, tá bom, até aqui, tá, Jesus? Daqui em diante, deixa que eu tomo conta da minha vida. É preciso fazermos decisões na nossa vida. É preciso a gente tomar postura e atitude diante do Evangelho. O Evangelho, sabe, não é aquele... A gente não precisa estar tentando domesticar e enquadrar e adequar o Evangelho à cultura, porque, se eu falar do Evangelho genuíno, as pessoas não irão aceitar, as pessoas vão me ver como um retrógrado, como um fundamentalista, como um fanático. Eu lamento muito pela análise dessas pessoas. Mas se a pregação do Evangelho gerar esse tipo de percepção, então que gere. Que gere, porque não me resta outra alternativa a não ser pregar o Evangelho. Mas o Evangelho verdadeiro, não esse Evangelho diluído em autoajuda que as pessoas têm absorvido por aí. O Evangelho raiz, o Evangelho verdadeiro. E quando esse Evangelho entra no nosso coração, entra de verdade, ele muda tudo. Ele muda tudo. E a gente passa a enxergar a vida com o filtro da Bíblia. As pessoas passam uma vida toda, sabe, se dedicando a coisas perecíveis, a coisas que irão acabar. Eu não estou falando contra a ideia de que você tem que estudar, que você tem que ter um bom emprego e que você tem que, sabe, batalhar por uma casa melhor, por um carro melhor. É direito seu fazer planos. Mas é insanidade depositar toda a esperança e toda a sua energia nas coisas desse mundo. Tem um filme que lançou agora em 2018, eu acho. O filme é Paulo, Apóstolo de Cristo. E no final do filme tem uma citação muito interessante, que o personagem, né, o apóstolo Paulo, ele faz ao governador, ao dirigente da prisão em que ele estava preso. E ele diz assim: as coisas dessa vida é como se fosse um punhado de água que a gente tenta pegar com uma mão. E devagar a água vai escorrendo por entre os dedos. A gente está no barco, né, no oceano. A gente estende a mão no mar, tenta pegar um punhado de água e essa água escorre pelos dedos. Assim são as coisas dessa vida. Elas escorrem, elas acabam, elas passam, elas são perecíveis, elas são temporais. Mas o oceano, essa vasta infinitude, esse tanto de água que não tem mais fim, é o reino de Deus. E o reino de Deus não tem fim. O reino de Deus é algo inimaginável. A gente, na verdade, não consegue nem conceber na nossa mente 1% do que é o reino de Deus. E ele termina a citação: é para esse reino que eu vivo. O apóstolo Paulo foi um dos maiores evangelistas, foi um dos maiores cristãos da igreja primitiva e da atualidade também. E ele considera que morrer é lucro. Ou morrer por Cristo é lucro. Todos os cristãos do primeiro século levaram a sua fé até as últimas consequências, porque eles sabiam que a fé que eles acreditavam não é uma fé vaga, não é uma fé vã, uma fé baseada no misticismo. É uma fé da qual eles estavam testemunhando e que eles estavam até dispostos a morrer por causa dela. A gente precisa voltar à raiz do Evangelho. A gente precisa voltar à raiz do Evangelho. Aleluia. Eu quero te encorajar a ter sede de Deus. Sede e fome de Deus. Mas isso quem vai te dar, talvez já esteja te dando, isso não está vindo de você. Isso está vindo do próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que está aí no seu coraçãozinho, mexendo, dando aquela palpitação, né? Aquele nervosismo diante da palavra de Deus. Isso é bom. Isso é bom.
eu quero ler uma palavra para vocês que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 36. Deixa eu ver aqui. Ezequiel 36, versículo 26. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Quando a gente é chamado à fé, a fé verdadeira, Deus coloca um coração de carne na gente. Ele tira o coração de pedra, o coração ranzinzo, o coração rancoroso, o coração difícil, o coração com síndrome de Gabriela, e Ele coloca um coração de carne. Um coração novo, um espírito novo. Eis que todas as coisas se fazem, eis que Ele faz nova todas as coisas. E Ele não só isso, mas Ele vai botar nesse coração de carne as suas leis, os seus estatutos para vocês guardarem. Não apenas de modo proselitista, de modo que as pessoas vejam, apenas para ser visto, mas de forma intrínseca, lá no recôndito, no lugar mais profundo do teu coração. A lei de Deus estará implantada para que a gente não se desvie do caminho dele. Eu não sei quanto tempo nos resta. Eu não sei quanto tempo restam as lives. Eu sempre falo isso. Eu não falo de forma exagerada. Eu não falo de forma sensacionalista. Mas eu falo de verdade. O fato dessas lives estarem ainda acontecendo é pura misericórdia de Deus. Porque os estudos que a gente promove não é o estudo baseado na política do Facebook. Porque o mundo tem pregado uma tolerância, né? Uma tolerância que não é a tolerância que Deus defende. Uma tolerância baseada na devassidão. A pregar a verdade hoje é sinônimo de ódio. Isso aqui é um discurso de ódio para o Mark Zuckerberg, que é o dono da plataforma, e não só para ele, mas para várias pessoas. Mas eu quero te encorajar que quando isso acontecer, eu acho que vai acontecer, não sei em que período, mas é provável que aconteça, se firme na palavra de Deus. Não espere que as pessoas te convidem ou te induzam a ler a palavra de Deus, mas abra a sua Bíblia. Não use a Bíblia apenas como um amuleto. Muitas pessoas deixam a Bíblia aberta numa estante para expulsar maus olhados e maus espíritos. A Bíblia dessa forma não serve para absolutamente nada. Não tem nenhum poder na Bíblia místico relacionado a isso. O poder da Bíblia está nas suas palavras. E quando a gente lê essas palavras e aplica na nossa vida. Amém? Eu espero que você tenha sido agraciado e abençoado com esse estudo. Porque para mim sempre é uma satisfação trazer um estudo fidedigno ao contexto, à historicidade e à autenticidade da Bíblia. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse estudo. Esse é o momento que você pode fazer o seu pedido de oração, né? Você pode fazer qualquer pedido. Agora, o que eu sempre enfatizo é que nós sujeitamos esses pedidos à vontade de Deus, porque importa a vontade de Deus e não a nossa. É claro que nós queremos tal coisa, nós queremos a cura, nós queremos a causa na justiça, a ganha, nós queremos tantas coisas, mas a fé verdadeira é aquela que deposita toda a sua esperança em Deus, na vontade de Deus. Tem uma música que eu até acho bonita: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então Deus não está sujeito à nossa vontade ou à nossa aprovação. Ele é Deus, independente. Nós é que temos que nos sujeitar a Ele. Nós é que temos que colocar a nossa vontade debaixo da dele. Agora, claro, o que a gente quer é que a vontade de Deus corrobore com a nossa, né? Mas nem sempre vai acontecer assim. Nem sempre pode acontecer assim. Se acontecer, amém, glória a Deus. Se não acontecer, glória a Deus do mesmo jeito.
Amém? A gente precisa ter essa maturidade. A minha mãe está pedindo oração pela Ana Célia. A Ana Célia, imagino que seja a irmã da Ana Guedes. Da irmã Ana Guedes está acompanhando aqui a live. Nós estamos acompanhando, tá, minha irmã, a situação da sua irmã. É uma recuperação lenta, é um caso extremamente delicado, né? Mas Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da situação. Que vocês aí, irmãos, né, filhos, parentes da Ana Célia, se firmem em Deus. Encontrem nessa tribulação uma oportunidade para glorificar, uma oportunidade para engrandecer o nome de Deus, uma oportunidade para pregar. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Mas nós vamos orar pela cura, nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia, né? Vamos orar por isso. Se você tem mais algum pedido, por favor, comente e nós já vamos orar. O capítulo 6, se vocês perceberem, é um capítulo pequeno, mas olha a quantidade de reflexão e de aplicabilidade para a nossa vida que tem aqui. É por isso que a palavra de Deus, não se enganem, o que nós estudamos hoje não é o todo, tá? A palavra de Deus, ela fala a todo instante, ela se renova. Pode ser que daqui a uma semana, quando a gente lê esse capítulo de novo, Deus fale de forma diferente para uma outra situação na nossa vida. A palavra de Deus é isso, ela é poder e ela se renova a cada dia. A irmã Léa Mendonça, que eu fique firme, que eu me firme mais na palavra do Senhor, amém. Vamos nos firmar na palavra de Deus. A irmã Ana Guedes, eu creio no poder da oração, vamos orar. Então vamos orar, pessoal, vamos orar. Se você tem um pedido de oração, não deu tempo de comentar, dirija a sua oração diretamente a Deus, né? Você tem liberdade, você tem acesso, você não precisa de um sacerdote, você não precisa de um pastor, você não precisa de um padre, você não precisa de ninguém para dirigir as suas orações a Deus. Você pode fazer isso do seu quarto, da sua sala, da sua cozinha, desde que seja uma oração sincera, uma oração genuína, não uma oração ensaiada. Por favor, não faça isso. Não entristeça o Espírito Santo. Ore de forma genuína. Ah, mas Caio, eu não sei orar, eu não sei nem falar. Então ore assim: Senhor, eu não sei falar, me ensina. É uma conversa, é uma relação com Deus. A oração, ela precisa ser cultivada, e através desse cultivo ela vai ganhando forma, ela vai ganhando robustez, dia após dia. É um relacionamento. Quando o bebê nasce, ele não nasce sabendo falar, mas pelo contrário, ele vai balbuciando, vai falando devagar, vai falando papá, mamãe, vai falando algumas palavras erradas, mas é assim mesmo. O que importa é estabelecer comunicação, né? Então, eu tenho certeza que Deus, quando Ele ouve uma oração sincera, uma oração desprovida de pretensão e de vaidade, ele ama esse tipo de oração. Quando eu tive o Davi e a Ana Clara, eu não esqueço a primeira vez que o Davi me chamou de pai, papá, a primeira vez que a Ana Clara me chamou de papá. São coisas que marcam. A primeira vez que seus filhos lhe chamaram de pai e mãe, são coisas que marcam e que a gente guarda com todo carinho. Eu creio que Deus olha assim pra gente também. Quando a gente estabelece uma oração sincera, Ele se agrada. Ele se agrada e Ele nos ama, né? Ele nos ama. Vamos orar a Deus com sinceridade. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma live, por mais uma quinta-feira. Te agradeço pela tua misericórdia, te agradeço pela tua bondade, te agradeço pelo teu poder, te agradeço pela revelação da tua palavra. Que a tua palavra ela seja o norte, que ela seja a direção da nossa vida. Que quando nós estivermos passando por dificuldades, provações, ela seja a nossa bússola, ela seja o nosso cais, ela seja o nosso farol. Pai, eu quero te pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações, não apenas às quintas-feiras, mas na segunda, na terça, na quarta, na sexta, no sábado e no domingo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que o Senhor fale aos nossos corações, nos ensine a orar, nos ensine a estabelecer comunicação contigo, Senhor, porque nós somos homens, nós somos mulheres, somos passíveis de erros, somos pecadores,
mas não olhe para o nosso pecado. Eu creio, Senhor, que nós já fomos perdoados pela Tua palavra. Nós já fomos perdoados por Jesus, por Ti, na cruz do Calvário. E que quando o Senhor disse, tetelestai, consumado está, ali o meu e o pecado dos meus irmãos foi derramado em Cristo Jesus. Aleluia. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor faça a sua vontade na minha vida e na vida das pessoas que estão acompanhando essa live. Pai, eu oro pela Ana Célia, que está passando por um momento delicado da sua saúde. Mas que o Senhor possa dirigir, que o Senhor possa conduzir, Senhor, a sua vida e a vida da sua família. Que o Senhor possa se manifestar através de orações, através de pregações. Que o Senhor possa se manifestar nessa família. Fortaleça, Pai, a nossa querida irmã Ana Guedes, para que ela continue testemunhando da Tua palavra, que ela continue testemunhando do Teu poder para essa família. Senhor, que a recuperação venha, se assim for da Tua vontade. Mas que se não for, nós queremos confiar em Ti, Senhor, porque o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono de tudo. Nada acontece sem a Tua aprovação e sem a Tua permissão. Nós queremos confiar em Ti, Senhor. Fortalece o nosso espírito. Quero orar pela irmã Lea Mendonça, que está pedindo para que ela fique cada vez mais firme na sua fé. Que o Senhor possa fortalecer, Senhor, pela Sua palavra. Que o Senhor possa falar ao seu coração cada vez mais. Que ela tenha sede e fome da Tua palavra. E que o Espírito Santo venha a se revelar a ela cada vez mais. E que ela seja cheia do Espírito Santo para testemunhar da Tua palavra diante dos seus, diante da sua família, diante dos seus filhos, diante dos seus parentes, diante do seu ciclo de amizade. Que ela seja uma tocha viva nas Tuas mãos, Senhor. Que ela seja, Senhor, uma cristã fiel à Tua palavra. Ensine, Senhor, assim como o Senhor ensinou e tem ensinado a Sua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Nos dê uma noite tranquila, uma semana abençoada. E que na próxima quinta-feira, se assim for da Tua vontade, nós estaremos aqui mais uma vez estudando a Tua palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final. Já são aí 10h57 da noite. O tempo passa assim voando, pelo menos para mim. A gente se empolga aqui falando da palavra de Deus, mas é assim mesmo, tá? Que vocês sejam abençoados e que na próxima quinta-feira nós estejamos reunidos aqui mais uma vez. E tem o grupo do WhatsApp. Para quem ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, por favor, estabeleça contato comigo aqui pelo Messenger, com minha mãe no WhatsApp, e nós vamos ter o imenso prazer de adicionar você no nosso grupo de WhatsApp. Por lá nós realizamos orações, compartilhamos trechos da palavra. A irmã Ana Guedes tem sido uma bênção, que todo dia ela compartilha o devocional. Enfim, o grupo é interação, né? Interação mesmo. Você pode mandar perguntas, sugestões, enfim, o grupo é para isso. E se você quiser fazer parte, fique à vontade, vem no Messenger ou manda uma mensagem lá no WhatsApp, que nós fazemos questão de adicionar você lá. Tá bom? Então, fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima quinta-feira. Tá bom? Tchau, pessoal, fiquem com Deus.